Cumprimento todos os amados irmãos, todos os amigos, todos os companheiros que me conhecem, né? Que não me conhecem também, todo o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento também os companheiros, colegas que estão comigo no canal Motivação, Saúde e Malhação, né? Interagindo, compartilhando comigo, ali se inscrevendo, fortalecendo esse canal, que é um canal que tem um conteúdo para o exercício do corpo que nós precisamos, né? Também temos também o exercício, né, espiritual, que é a prática espiritual da nossa alma para com Deus, que é muito importante também, porque somos de Deus e um dia iremos voltar para o nosso Deus para prestar conta. Mas Deus já preparou o caminho, Deus já preparou tudo, tudo já está preparado. Só nos resta cada um de nós, cada um, todos, todo povo, todo ser humano, toda nação, todo povo do mundo, o globo terrestre, se render a Deus por meio do caminho que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Nazareno. Esse sim, você tem que aceitar por meio da fé, pelo arrependimento que vem por meio da palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus, né? E você será fortalecido, você será transformado, mudado, e será uma nova criatura e andará por meio da obediência à palavra de Deus, servirá ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. E você será vitorioso, né? Há muitas pessoas que estão passando por um momento difícil nesse mundo. Nós cristãos sabemos que há pessoas que estão passando por muita tribulação, muita dificuldade nesse mundo de hoje. Já tem batido em muitas portas e não tem conseguido resolver o seu problema. Já tem corrido de um lado para o outro, não tem conseguido resolver, né? Porque tem batido na porta errada, tem andado em caminhos errados, não tem consultado a pessoa certa, não tem consultado a bússola certa, a verdade, né? Porque sabemos que tem pessoas que estão oprimidas, pessoas doentes, né? Que nem o médico mesmo consegue decifrar a causa da sua doença, né? Tem pessoas que vivem vendo vulto, vendo coisas, né? Ouvindo coisas, né? E eles não estão passando por um momento difícil, né? É até difícil eu falar aqui, porque estou num vídeo, né? É um problema espiritual, entendeu? E muitas vezes a carne, o corpo, os seres humanos materialmente, carnalmente, não resolve, porque como diz lá o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, que carne é carne, lá em Romanos, é carne, espírito é espírito. Mas nós temos dois lados, nós somos corpo, alma e espírito, né? Nós temos um espírito que é de Deus, que Deus colocou em nós quando Ele nos criou, né? E esse espírito, ele faz a comunhão, ele clama por Deus, a nossa alma clama a Deus, né? Nós temos a vontade, o desejo, entendeu? E temos a necessidade de adorar, de glorificar, todo ser humano tem. Mas muitas vezes adoramos algo que não é o certo, não é a verdade, entendeu? Então precisa conhecer a verdade. E nesta manhã eu quero dizer a você qual é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Eu vou deixar um versículo
Só um versículo para não ficar muito longo o vídeo, para você meditar. Aqui no livro de Romanos, né? Livro de Romanos. Eu vou para o livro de Romanos. Perdão aí pela... Né? Que ele diz no capítulo 8, no versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Depois eu leio esse outro aqui. Ele diz assim: portanto, agora, para aqueles que andam segundo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, nenhuma condenação há para os que nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne. Quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, não há condenação. E você anda pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, entendeu? E você anda no caminho de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele fala que nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que já tem feito a sua decisão para Cristo. É muito importante, né? E por meio da palavra de Deus, ela é a bússola para libertar o homem. A Bíblia diz que vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? É necessário que o ser humano conheça a palavra de Deus. Examine as Escrituras. Né? A palavra de Deus diz que porque dela ela testifica a verdade. É necessário que todos se convertam. Certa vez Jesus falou com um certo homem, por nome de Nicodemo, lá no livro de Evangelho de João, né? É o capítulo 3. Capítulo 1 por diante, ele teve um diálogo com Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, ele era doutor da lei, ele ensinava a palavra de Deus. Mas ele contemplou Jesus, ele viu os milagres que Jesus fazia, as libertações, pessoas com demônios, pessoas sendo possessivas com demônios e sendo libertada pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o poder de Deus. Entendeu? Porque elas acreditavam, elas creiam na palavra de Deus, acreditavam na mensagem de Cristo. E ela recebia o milagre acontecia. Concho ficava aleijado, se consertava. Deus aprumava ele, não era mais um aleijado. Né? Surdo ouvia, mudo falava. Né? Passagem que nós conhecemos, como também Jesus passou naquela cidade de Gadaré. Né? Ali tinha um gadareno, que há muitos anos vivia possessivo por legiões de demônios em sua vida. E corrente nenhuma podia prender, homem nenhuma podia prender, cadeia nenhuma podia prendê-lo. E dormia por cima das catatumbas dos cemitérios, né? Possessivo de demônio, legiões de demônio. São milhares de demônios, né? Então o que acontece? Este homem há tanto tempo vivia oprimido pelas forças negativas espiritual do mal, as potestades do mal. E nós sabemos que existe, que vem para oprimir o ser humano, enganar o ser humano, tirar o ser humano da presença de Deus, para que o ser humano não conheça a verdade, não venha conhecer a palavra do seu Criador e se converter ao seu Criador para voltar ao seu lugar de origem. Mas Deus colocou, no capítulo 14, ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo fala, Jesus. E ninguém vai a Deus senão por ele. Ninguém vai conseguir a vitória sem Jesus Cristo. Mas diz a palavra de Deus que os demônios se apavoraram quando avistaram Jesus. E disse, Filho do Altíssimo, viesse nos atormentar. Né? E Jesus expulsou aquele mal, aqueles demônios. Aqueles demônios pediram para se encarnar numa manada de porcos. E naquela cidade eles criavam muito porcos, os romanos comiam muito carne de porco. Né?
Não quer dizer que é pecado comer carne de porco. Tudo que nós comemos, nós devemos orar e santificar a Deus e podemos comer. Em nome de Jesus Cristo, tá certo? E acontece que muitas pessoas foram libertas, que os demônios saíram daquele homem, e aquele homem acordou em outra vida, começou a viver outra vida, começou a glorificar a Deus, começou a falar a palavra de Deus, né? Eu quero dizer que nesse mundo há muitas pessoas oprimidas, é pelo vício, né? É o vício do alcoolismo, das drogas, é o vício de tantas coisas do jogo, é o vício de muitas coisas, né? Os demônios têm colocado na mente das pessoas, porque ele atinge a mente dos homens, dos seres humanos. Você tem que estar lá em 6 de Efésios, o próprio apóstolo Paulo, ele manda a igreja, ele fala para a igreja, revestir-se da armadura de Deus, né? Para que possa estar firme, porque os dias são maus, né? Resistir, né, à potestade do mal, né? Então, há um reino espiritual. O reino de Deus é grande, é poderoso, e não há outro maior do que Deus, não há outro maior do que Cristo Jesus. É necessário que você reconheça a palavra de Deus e receba Jesus como seu Salvador, porque Jesus não tem prazer na sua morte, não tem prazer em ver o homem se destruindo, porque Deus criou o homem à imagem e à sua semelhança, para servir a Ele na beleza da sua santidade e viver a vida eterna. Mas por causa do pecado foi afastado de Deus. Glória a Deus, né? Mas Deus, ele deu a sentença e disse que da semente da mulher nascerá um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Está escrito lá no livro de Gênesis. Pode começar a ler o primeiro capítulo de Gênesis, no Velho Testamento. Você vê a criação da humanidade, de tudo quanto está nessa terra, foi ele que criou. E ele quer o melhor para você, ele quer o melhor para você, para a sua família, para essa vida que você está vivendo. Eu não sei, eu não conheço, eu não sei a hora, nem o dia, nem a noite que você vai ver esse vídeo. Mas esse vídeo é para você parar. Pare. Você é especial para Deus. Deus não fez você para se destruir. Deus fez você para viver no caminho da vitória, vivendo tendo vitória. Deus fez você para ser cabeça, não cauda. É preciso você se converter dos seus caminhos, reconhecer a palavra de Deus e receber Jesus como seu Salvador, porque o amor de Deus é grande. No capítulo 3 do mesmo livro do Evangelho de João, eu sempre falo esse versículo, dizendo, Jesus falando, o apóstolo João falando, dizendo, no capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus grande. Já no Novo Testamento também, aqui no livro de Romanos, né? Romanos, nós vamos ver também, aqui, diz o Senhor também, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Né? Aqui diz, eu vou ver aqui, o capítulo 8 ainda, né? E o versículo de número 31, ele está dizendo, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Bom, esse versículo aqui, né, também é importante, é muito importante, né? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém vai tirar o amor de Deus por você. Quem vai separar, né? Quem nos separará do amor de Deus, né? Quem, né? Que diremos estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, irmão. Amigos, acorda para Jesus, acorda, entrega a tua vida para Cristo. Vou deixar outro versículo no mesmo livro, Romanos,
no capítulo de número 8, verso 35, diz: quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias e fomos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Pode acontecer tudo o que quiser que vai acontecer. Pode preparar cilada, pode preparar o que quiser preparar. Entendeu? Pode fazer laço, bruxaria, tudo o que quiser. Mas nada poderá nos tocar, porque Deus está no controle da nossa vida. E esse Brasil é de Deus. Essa nação é de Deus, é do Senhor dos Exércitos. É Cristo Jesus que reina. E Ele está voltando. Essas palavras para que você se prepare enquanto está com vida nessa terra e entregue a sua vida para Jesus Cristo hoje mesmo, tá certo? Procure uma igreja mais próxima de você. Venha cultuar, venha louvar o nome de Deus. Só levante a sua mão quando você sentir. Não é obrigado, não é por força nem por violência, mas você vai sentir a presença de Deus. Você pode se render a Cristo Jesus, que é o Salvador do mundo, é o seu Salvador. Foi aquele que morreu na cruz do Calvário, carregou nossos pecados, nossas culpas, nossas dores, né? E hoje temos né? Temos hoje condição, temos hoje oportunidade dada por Deus, quando Ele enviou Cristo Jesus para abrir o caminho que estava fechado. E hoje eu posso, por meio da fé, por meio da palavra de Deus, por meio da fé. Se eu tenho fé, se eu creio, eu posso confessar que Jesus é meu Senhor e Salvador da minha vida. Ele pode me fazer vencedor. Eu posso mudar de caminho e ser uma nova criatura, uma nova pessoa, porque Ele transforma, Ele muda o seu ser de dentro para fora. Você é uma nova criatura, uma nova pessoa, e o apóstolo Paulo diz: e mais, quem nos separará do amor de Deus? Tá certo? Receba essa palavra no dia de hoje, né? Que Deus abençoe você tiver, né? E que venhamos viver uma vida reta diante de Deus. Se acorde, que você é de Deus. Você é carne, mas você também é espírito. Acorde, se converta dos seus caminhos, antes que seja tarde demais. Essa é a palavra que seu amigo aqui dá para você. Não conheço, não sei quem está me vendo, mas aonde a minha voz chegar, você receba essa palavra e seja abençoado, você e sua família. E que nenhum empecilho possa lhe tocar, nenhum mal possa lhe fazer mal, nenhuma espada nenhuma possa lhe atingir, entendeu? Porque o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você, viu? Ele está lhe vendo tudo, viu? Basta você dar um passo para Ele e Ele irá ao seu encontro. Amém? Que Deus te conceda a oportunidade, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.